Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. É uma responsabilidade grande estar aqui essa noite. Mais uma vez, com a oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus. E aproveitar que você está em pé, abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 9. Eita, Jesus. É uma passagem bem conhecida. Fala sobre a conversão de Saulo. Eita, Deus. Quem não conhece a conversão de Saulo? Mas a palavra que Deus deu para mim nessa noite não é basicamente focada em Saulo. No decorrer da mensagem vocês vão entender o porquê. Eu vou começar a ler a partir do versículo 3, que fala no momento da conversão, que diz assim: Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens os levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias esteve cego, não comeu e nem bebeu. E é a partir daqui que eu quero que você preste atenção. E é a partir daqui que eu vou começar a ministrar aquilo que Deus ministrou no meu coração essa tarde. Na verdade, todas as vezes que eu li essa passagem, Deus sempre ministrava meu coração a respeito disso. É algo que acredito que muitas vezes a gente passa despercebido, porque o nosso foco aqui é sempre Saulo, é sempre a conversão de Saulo. E o versículo 10 começa assim: Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. E o Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltassem a ver. Nessa hora, Saulo estava a caminho, e é onde... Pode se sentar. E é onde ele tem o tão esperado um encontro com Jesus. E onde ele acaba ficando cego. E aí, Jesus fala para ele: Vá, que eu vou enviar alguém. Quando você chegar lá, você vai saber. E depois ele chama Ananias, que era um discípulo dele. Era um dos seus discípulos, e Jesus chama ele de imediato, e de imediato ele já responde: Eis-me aqui, Senhor. Ele já se coloca à prontidão. E aí Jesus começa a falar: Vá à casa de Judas, à rua direita. Jesus começa a dar instrução para ele, para onde ele tem que seguir, aonde ele tem que ir. E ele vai. Quando ele fala sobre Saulo, eu quero que você entenda que Saulo, ele tinha um passado, ele era conhecido como uma das piores pessoas. Ele era um perseguidor, ele perseguia os cristãos, ele perseguia Cristo. Então, aos olhos de Ananias, ele era um inimigo. Então, acredito que quando Jesus fala para Ananias ir de encontro com Saulo, de imediato ele já questiona, já fala assim: Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o seu nome. A partir do momento que Jesus fala para ele ter de encontro com Saulo, de imediato Ananias já fala: Mas Jesus, já questiona: Jesus, Saulo, sabe, ele é um inimigo, é ele que nos persegue, o que eu vou fazer lá? Só que o que mais interessante, mais lindo, é o que Jesus fala no versículo adiante. No versículo 15, ele responde para Ananias assim: Vá, só vai, estou mandando, vai.
Este homem é meu instrumento, escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. E o que Deus ministra no meu coração é que isso tem acontecido muito ultimamente, sabe? O que Deus ministrou no meu coração essa tarde é a respeito da posição da igreja. Nós, como igreja, qual é a posição que nós temos tomado diante de um chamado? Nós somos discípulos. A partir do momento que nós falamos, eis-me aqui, Senhor, nós temos que estar cientes de que já não é mais a nossa vontade, já não é mais o nosso querer, é o dele. E assim que ele chama, Jesus chama Ananias, ele já se coloca à disposição, eis-me aqui, Senhor. E Jesus dá a instrução do que ele deve fazer. E Ananias, ele já vai e já questiona. Sabe, por conta do passado, ele já fala, Senhor, mas o Senhor tem ouvido falar, eu ouvi tantas coisas ruins de Saulo, tem certeza que eu tenho que ter de encontro com ele? Justamente ele veio aqui para um propósito, ele veio aqui para perseguir o seu povo. É certo isso? E Jesus já fala, o que Jesus está ensinando aqui é que ele já fala, vai. Você não entendeu ainda? Vai, eu tô mandando ir, vai. Aleluia. Ele Jesus. é o meu. Ó. Ele não falou, ele é o seu. Ele é o meu. Eita, Deus, escolhido. hein? Foi ele quem escolheu. Então, o que Jesus está falando para Ananias é, o seu papel não é esse. O seu papel não é julgar ele. Se eu estou mandando você ir, você vai. Qual que é o seu papel? O papel da igreja não é julgar. O papel de Ananias naquele momento era levar a cura para Saulo. O julgamento não é dele, não é ele que faz. Ele não tem o porquê fazer isso. E Jesus, ele continua, ele é meu instrumento, ele é escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os seus reis. Sabe, Saulo, ele tinha um passado, ele era um perseguidor, mas será que em algum momento as pessoas que falaram mal dele, as pessoas que julgavam ele pelos atos dele, pelo passado dele, parou para se perguntar o que levou ele até onde ele estava? Saulo, ele cresceu, ensinado, o ensinamento que ele teve foi esse. E ele cresceu, o ensinamento que ele tinha era esse, era perseguir, para ele aquilo que ele estava fazendo era certo, sabe? E a gente às vezes como igreja, não só templo, mas nós como igreja, nós temos nos preocupado mais em julgar o próximo do que curar. E a gente tem que entender que esse não é o nosso papel, nós não somos separados e escolhidos para julgar. O julgamento não é nosso, o julgamento é dele, sabe? Por mais que a gente tem mania de às vezes falar, você ficou sabendo de fulano tá assim, assim, assado. Sabe, o seu papel não é julgar os erros dele, é vir com a cura, sabe? É esse o nosso papel com a igreja. E o que Deus tem ministrado para mim é que muitas vezes a igreja tá falhando nisso, tá invertendo os valores, sabe? Tá deixando de exercer o seu papel, que é o seu papel de hospital, de trazer cura para aqueles que chegam feridos, trazer cura para aqueles que chegam doentes, sabe, com as suas feridas expostas. Só que em vez disso a igreja está se preocupando mais em julgar pelo pecado, te chama pelo pecado. E só o fato de você estar lá dentro de quatro paredes, não te faz ser melhor do que quem está lá fora. Sabe? Jesus. Porque aqui Deus está falando, e Jesus ele vem sempre nos ensinando que o homem ele vê o exterior. O interior, quem vê é Deus, quem conhece é Deus. A gente pode julgar. Glória a Deus. O que o outro está fazendo, a gente pode julgar. Às vezes a gente julga um viciado, julga uma prostituta, julga tudo. Mas você já parou para pensar o que levou ela a estar nessa vida? Quais caminhos a vida levou para ela chegar onde ela chegou? Às vezes ela tá nessa vida não é porque ela quer. A vida, a família, os acontecimentos a levou a esse caminho. Sabe, o seu papel não é menosprezar e nem fazer ela se sentir menor do que você, pelo contrário. Sabe, você tem que curar, trazer esperança para essas vidas. E não julgar, você não é melhor do que ele porque está lá dentro. Sabe, o seu pecado não é menor do que o que está lá fora. E que, às vezes, a gente foca em Saulo. Saulo, ele teve uma transformação tão linda. Porque
ele estava indo num caminho onde, para ele sabia o que ia acontecer. Só que no meio do caminho, a vida dele mudou por completo. Acho que ele saiu de casa, ele nunca imaginou que de perseguidor ele ia passar a ser perseguido no meio do caminho. Jesus. Então você não pode julgar a vida da outra pessoa, você não conhece, você vê o exterior. Quem vê o interior e o futuro é Deus, Verdade, sabe? Saulo, ele tinha tudo pra dar errado diante dos nossos olhos, sabe? Ele era a pior pessoa diante dos nossos olhos, mas Deus, ele já via um futuro pra ele, sabe? Saulo, ele era alguém muito inteligente, ele era alguém muito influente. E ele, por conta de tudo que ele aprendeu, ele chegou a lugares aonde ali não conseguia chegar. Deus permitiu ele passar por tudo aquilo porque ele já sabia o processo que ele ia passar lá na frente. É a mesma coisa. A pessoa que às vezes você tanto julga, você não sabe o que Deus tem na vida dela. Sabe? Você pode se sentir melhor do que ela porque você tá aparentemente perfeito dentro de uma igreja. Só que essa pessoa que tá lá no fundo do poço buscando um socorro, quando tem um encontro com Deus, ela vai a lugares que você não vai, que você não se dispõe a sair do seu comodismo, da sua caixinha pra ir. E eu quero que você entenda que o seu papel como igreja não é julgar, sabe? É abraçar, Aleluia. é curar, é trazer pra perto. Sabe, eu tava refletindo hoje à tarde e Deus começou a trazer várias coisas na minha mente do porquê que às vezes tantas pessoas saem da casa de Deus, saem da presença de Deus e não conseguem voltar, têm medo de voltar. Sim, um dos fatos é por não ter força, por não conseguir, sabe? Tem até vontade, mas não consegue. Mas um dos fatos também é o medo. Sabe, o medo do lugar que era para onde ela tem que ser acolhida, ela ser mais julgada do que lá fora. Jesus. Sabe, e esse medo do que os outros vão pensar, os outros que estão lá dentro vão pensar, às vezes impede de voltar para casa do pai, que não é o certo, né? Não é para ser. Eu falo por experiência própria, porque quando eu me afastei dos caminhos do Senhor, eu queria voltar, eu queria muito voltar. Só que o medo do que o que os outros iam pensar quando eu voltasse, às vezes falava muito mais alto. E o que não é o certo, sabe? Não que nós temos que nos importar com a opinião dos outros, porque aqui Jesus, ele deixa claro que o homem vê o exterior, mas quem vê o interior é ele. Sabe, a gente está limitado a ver somente o passado e o presente de uma pessoa. Mas o futuro pertence a Deus, o futuro é dele. Sabe? E às vezes a gente tem medo disso. De voltar e a recepção, sabe? Que em vez da igreja vir trazendo a cura, trazendo o remédio para as feridas, às vezes acaba ferindo mais e mais ainda, com olhares, com palavras, com julgamento, com cochicho. Sabe, isso é triste de se ver. É triste porque não era para ser assim. E Jesus, ele sempre vem ensinando isso para nós. Quando Jesus fala assim, ele deixou o mandamento de amar uns aos outros, ele não colocou exceção, ele não quis colocar acepção de pessoas. É uns aos outros, independente. É todo mundo, não é só quem te convém, não é só quem te faz bem, não é só quem você ama. É toda e qualquer criatura, é amar uns aos outros como a ti mesmo. O que eu quero pra mim, eu tenho que querer pro meu próximo. E hoje em dia isso tá sendo tão difícil de praticar, a empatia pelo próximo. Porque nós julgamos porque se uma pessoa tá com um sorriso estampado no rosto, nós julgamos que ela está feliz. Mas a gente não consegue ver o que tem aqui dentro, a gente não consegue ver as emoções daquela pessoa. Às vezes ela tá com um sorriso no rosto, mas por dentro ela tá despedaçada. Mas o medo de expor as suas feridas e não ser compreendida é tão grande que ela acaba morrendo mais ainda. Sabe, tem muitos cristãos que hoje perecem dentro da igreja, não é fora, é dentro da igreja, com medo de expor as suas feridas e em vez de
receber a cura, receber mais condenação e piorar mais ainda a situação, é onde carregam um fardo, carregam toda aquela angústia somente para elas, sabe? E isso é difícil de se ver, é difícil de se aceitar, porque não tem que ser assim, sabe? E o que Deus estava ministrando no meu coração essa tarde é isso. Será que qual é o papel de igreja que eu tenho exercido? Não só dentro de 4 paredes, mas fora, sabe? Por onde eu for, qual que é o papel de igreja que eu tenho exercido? Será que eu tenho curado mais ou eu tenho julgado mais? Porque a gente pode confessar que julgar é bem mais fácil, porque está limitado aos nossos olhos. É muito fácil a gente julgar uma situação, julgar algo ou alguém segundo aquilo que nós estamos vendo. Mas uma coisa que eu sempre costumo falar e eu tenho comigo é que tudo tem os dois lados da moeda. Em qualquer situação, ninguém nunca é 100% certo nem 100% errado. Sabe? Tudo tem os dois lados. Nós não podemos tomar atitudes, tomar uma decisão segundo aquilo que nós estamos vendo no momento. Sabe? Porque julgar é bem mais fácil, sabe? Você julgar alguém segundo aquilo que as outras pessoas dizem a respeito dela, do que procurar saber se aquela pessoa precisa de ajuda, de passar por aquele processo, de sentir empatia pelo próximo e se colocar no lugar do próximo e querer sentir as dores que ele está sentindo e chorar junto, se alegrar junto, sabe? Isso é tão difícil de se fazer, porque durante o dia a dia nós estamos tão preocupados com os nossos problemas, o nosso próprio umbigo, e esquecemos de ver ao próximo, de nos dedicar ao próximo, sabe? Jesus está voltando e a gente pensa na nossa salvação, mas nós também temos que pensar no do próximo, sabe? É o nosso papel como igreja, não é só por mim, mas e o próximo, sabe? Pedir para Deus colocar mais empatia no nosso coração. E é isso que está faltando. O povo tem perecido por causa disso, por falta de se dispor a querer sentir mais, querer entender o que se passa na vida do próximo, na vida do outro. Porque julgar que tá tudo bem ou o porquê que a pessoa tá na lama é muito fácil, sabe? E aqui Jesus, ele nos ensina isso, sabe? E logo, no versículo 17, Ananias entende o que Jesus queria dizer. E ele reconhece o lugar dele, ele reconhece o papel dele. Porque logo em diante ele vai até a casa onde Saulo se encontrava, põe as mãos sobre Saulo e diz assim: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Jesus. Ananias, ele reconheceu o lugar dele e o papel que ele tem que cumprir. E ele vai de encontro com Saulo e ele já chega: irmão, Jesus mandou eu vir. Deus. E ele veio com a cura para ele. E não só com a cura, ele deixou com ele o Espírito Santo, aquilo que ele trazia, ele compartilhou com ele a mesma graça. E é isso que nós temos que fazer. E com a cura, sabe? Quando Deus fala, vai lá, ora pro teu inimigo, por aquela pessoa que fala mal de você, sabe? Eu sei que não é fácil você orar por alguém que fala mal de você, ou que te persegue, ou que persegue os cristãos, que seja alguém que, segundo os seus olhos, não te agrada. Porque a gente amar e orar e querer o melhor para quem está ao nosso redor, para quem nos faz bem, é muito fácil, sabe? É natural a gente querer bem para quem nos faz bem. Mas e a gente querer bem para quem faz mal? Querer ver uma mudança, querer liberar a cura sobre alguém que até um tempo atrás vivia no erro, vivia te perseguindo, vivia te machucando, sabe? Esse é o ponto. É você se dispor a sair dessa bolha que nós nos colocamos de amar somente quem nos faz bem e começar a praticar mais isso daí. De amar os nossos inimigos e começar a parar de julgar e vir mais com tentar compreender o que levou até aquela situação. E vir mais com a cura, com o amor,
sabe? E trazer, dar de graça aquilo que você recebeu de graça. Você também não merecia, eu não merecia, mas um dia alguém me deu, sabe? E que possamos compartilhar isso. O povo está perecendo, sabe? Por falta de amor. É um dos mandamentos que Jesus deixou: amar-te o teu próximo como a ti mesmo. Sabe? Era para ser mais simples, mas nós complicamos tanto, porque estamos tão preocupados com os nossos problemas, com a nossa realidade, que esquecemos que o próximo que está do nosso lado, que a gente convive todo dia, está perecendo e a gente nem está percebendo, sabe? Porque a gente não se dispõe a tentar entender e sentir a dor do próximo, aquela dor que o próximo tenta a todo custo esconder, sabe? Por medo de não ser compreendido pela igreja, que tinha que ser o ponto aonde buscar auxílio, aonde buscar socorro, assim, Jeová. sabe? É por isso que tanta gente que saiu tem medo de voltar. Não medo de voltar para Deus, mas medo do julgamento de quem tá lá dentro, que só porque tá lá dentro se julga ser perfeito e melhor do que o que saiu. Sabe? Na passagem do filho pródigo, quando ele sai, ele experimentou por tudo e quando ele se viu sozinho, ele voltou. A Bíblia fala que o pai, ele não questionou, ele recebeu o filho de braços abertos. Aleluia. Com vestes novas, com um Glória anel, com umas sandálias novas. Ele fez festa para celebrar a volta do filho. Só que o irmão que estava lá dentro com o pai, convivendo com o pai, Jeová, ele não se alegrou com a volta do irmão. Pelo contrário, ele começou a questionar do porquê que ele que saiu recebeu, sendo que ele que estava lá dentro não recebeu nada. Não esconde nada não, Jeová, fala mesmo. Só que o irmão que estava lá dentro, ele não conseguiu reconhecer que tudo que ele tinha já era dele. E ele não deu valor pro que ele tinha, porque ele estava preocupado em julgar as atitudes do irmão. Mas eu quero que você entenda nessa noite que se por algum momento você saiu, se afastou dos caminhos do Senhor, e você tem esse desejo de voltar para casa do Pai, Deus, mas que você tem medo, assim como eu tive um dia, de ser julgado pelo que os outros vão dizer, de ser julgado pelos irmãos que um dia te abraçaram, te acolheram, mas que no primeiro deslize te apontaram o dedo. Quero que você saiba que a igreja, ela pode até não estar exercendo o papel dela de igreja, mas eu quero que você não se esqueça que você tem um pai, que ele nunca vai deixar de exercer o papel de pai, que você pode voltar, que ele vai estar de braços abertos para te receber e vai fazer festa com a sua volta. O mundo pode até não, as pessoas podem até não reconhecer o seu valor, porque elas te julgam por aquilo que ela te vê, pela situação que você se encontra no momento. Mas Deus, ele vê além, ele vê o teu futuro, sabe? Ele vê o quão valioso é a tua vida, o quão valioso é a tua alma. Aleluia. E o quão você é precioso para ele, sabe? Quando Jesus morreu na cruz, ele morreu por todo mundo. Não foi só por quem fazia bem para ele, não foi só por quem abraçava ele, não. Ele morreu por aqueles que chicotearam ele, por aqueles que fizeram mal a ele, por aqueles que crucificaram ele. Não teve acepção. Se Jesus não fez acepção de pessoa, por que você está fazendo? Deus. Sabe? Que você entenda que o papel de juiz e de julgar é somente dele. O teu papel como igreja é abraçar e curar e trazer para perto dos braços do Pai. Sabe? Aquele que se afasta. Que você possa exercer mais o papel de igreja. Que eu possa exercer muito mais o papel de igreja. Sabe? Uma coisa que eu sempre peço para Deus e a minha oração é sempre assim: Senhor, me dê sabedoria para saber curar aqueles que chegam doentes, sabe? Me dê entendimento para lidar com a dor deles, sabe? Me dê sensibilidade para sentir o que eles estão sentindo e o sentimento de empatia e de amor ao próximo, porque não é fácil, por nós não conseguimos, sabe? Mas se você não tem, você não sabe como, peça para Ele. Sabe, começa a pedir para Ele, colocar no teu coração um desejo de sentir mais o amor ao próximo.
de chorar com a dor do próximo, de se alegrar com a alegria do próximo, de tentar entender mais o teu próximo, sabe? E se colocar à disposição para ajudar. Pede para Deus te instruir e te dar sabedoria para lidar com as feridas dos doentes que vão até você, que vão de encontro com você, sabe? Eu sempre peço para Deus para que se vir alguém até mim com alguma, que me dê palavras de sabedoria para estar falando, sabe? Que não seja de mim, mas que a cura vem dele, mas que eu possa ser instrumento para levar essa cura para a vida de outras pessoas. E deixar que o papel de juiz ele exerça no dia do juízo final. Nosso papel não é esse, é só trazer a cura e trazer mais para perto. Sapeca mesmo, Jeová. E que você fique com essa palavra, que Deus coloque no seu coração o desejo de sentir mais empatia pelo teu próximo, de se dispor a conhecer mais e julgar menos e abraçar mais, porque o povo está perecendo e que nós possamos exercer o papel da igreja. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus, amado Pai, Jesus, eu te dou graças, a Deus, pela palavra no qual o Senhor ministrou essa noite aos nossos corações. Meu Deus, que o Senhor venha colocar em nós o desejo, Pai, de amar o próximo, Senhor, de nos colocar ao lugar, Pai. Desperta em nós, ó Deus, um sentimento de amor e compaixão. Adormece, Senhor, que o Senhor venha trazer de volta, Senhor, a esperança daqueles que estão perdidos, ó Deus. Nos dê, Senhor, sabedoria, ó Pai, para lidar com os doentes. Eu sei que o Senhor vai enviar, ó Pai, mas sem a tua instrução, Pai, sem o teu entendimento nós não conseguimos, ó Deus. Que o Senhor venha nos ensinar, ó Pai, capacitar cada dia mais. Nos ensina, Senhor, a exercer o papel, aquilo no qual nós fomos chamados para ser, ó Deus. Eu peço que o Senhor venha abençoar, ó Pai, a vida de cada um. E eu te dou graças, ó Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor me permitiu, Senhor. E assim eu agradeço, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Glória a Deus.